Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Débora, do terceiro ano. Hoje nós daremos início ao conteúdo do segundo bimestre, na disciplina de língua portuguesa. Eu acredito que a maioria dos alunos já receberam esse material aqui, o livro didático e também o livro de atividades. Então, nós hoje iniciaremos o conteúdo de língua portuguesa, tá? A partir desse novo material. Então, eu peço para que vocês acompanhem aqui a leitura, essas informações que eu coloquei para vocês saberem quais são as páginas que nós iremos trabalhar. Então, olha só, o assunto que nós iremos começar em língua portuguesa chama-se gênero textual, contos. E no livro didático nós trabalharemos as páginas 5 até a página 12, tá? E a disciplina de língua portuguesa. Logo aqui no início eu coloquei essas imagens da Bela e da Fera, a Bela e a Fera e Chapeuzinho Vermelho, que são contos muito clássicos. Mas o que é isso? O que significa contos? O que é um gênero textual? O gênero textual, ele é um tipo de texto. No primeiro bimestre, nós conhecemos, na verdade, relembramos o gênero textual poemas, né? Foi explorado com vocês a estrutura de um poema, que ele é composto por versos, estrofes, rimas. Então, no primeiro bimestre foi trabalhado esse gênero textual, que foi poemas. Já no segundo bimestre, agora, nós conheceremos o gênero textual contos. Né? Eu imagino que algumas crianças já conheçam essas histórias, porque são clássicos demais e geralmente nós temos o contato logo com essas histórias desde a infância. Então, o gênero textual é contos. Nós aprenderemos o que é um conto, quais são as características, quais são os personagens que fazem parte geralmente dessas histórias, tá bom? Então, vamos dar um início aqui. Aqui eu coloquei a Bela e a Fera, que é um conto muito conhecido, e Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá para as próximas informações. O que é um conto? Um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia e de vários acontecimentos. Ah, mas como assim? O conto ele é uma história que as pessoas usam muito a imaginação. Né? O autor, quando ele vai criar e desenvolver um conto, ele usa a imaginação, ele acrescenta vários personagens, vários seres dentro da história, como, por exemplo, príncipes, princesas, animais que falam. Então, eles usam a fantasia, a imaginação para criar uma história, um desenvolvimento na história. Segundo pontinho aqui, olha. O conto é um gênero literário, ou seja, é um tipo de texto que contém uma narração. Como assim uma narração? O conto, ele é narrado, alguém conta essa história, existe um narrador para contar essa história. E também esses textos, ele geralmente é de ficção, ou seja, ele não é real, não acontece na vida real. E são contados para o público infantil, ou seja, desde muito pequenos nós temos contato com esse tipo de texto. Nós já ouvimos a Cinderela, já ouvimos a Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Então, são contos muito conhecidos que geralmente nós temos o contato desde a infância, tá bom? Desde muito pequeno. São textos que apresentam personagens, sim, geralmente a história apresenta um tempo, um espaço e o enredo. O que é o enredo? É o início, o meio e o fim de uma história. Toda história tem personagem, geralmente tem personagem, tem o tempo, tem o espaço e também tem um enredo. O enredo é o início da história, o meio e o final. Tá bom? E o tempo, o que é o tempo? Geralmente nos contos, crianças, não vai aparecer lá no texto, não vai aparecer no texto. Então, geralmente não aparece no texto datas, mês, ano, dia, não aparece. Mas ele pode dizer uma referência de tempo para você. Como assim? A história pode ser durante o dia ou durante a noite. Então, é essa referência que geralmente os contos vão passar para o leitor, tá bom? E o espaço, o que é o espaço? O espaço é o lugar onde que a história se desenvolve.
É na floresta, é em uma biblioteca, é dentro de um castelo, nas ruas de uma cidade, na fazenda. Então, o lugar que a história se desenvolve. Geralmente também tem essa informação nos contos, tá? E nem sempre os contos começam com Era uma vez. Tá bom, gente? É uma dica para vocês identificarem logo de início aqui o que é um conto. Então, vamos lá para os contos mais conhecidos, que são clássicos, que vocês conhecem já há muito tempo. A Princesa e a Ervilha, A Tartaruga e a Lebre, O Gato de Botas, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e Os Músicos de Bremen. No nosso livro didático, tá, nas páginas que eu marquei para vocês estudarem, nós iremos conhecer um conto que se chama A Lebre e o Gênio da Selva. Está aqui no livro didático. Então, o que você vai precisar identificar após a leitura do texto? Quem são os personagens principais desse conto? Né, desse conto aqui, olha, já tem uma dica logo aqui no início, no título do conto já tem uma dica. Quem são os personagens principais? Além dos personagens principais, também tem outros personagens que fazem parte da história, tá bom? Onde a história acontece? O lugar que ela se desenvolve. É dentro de um apartamento? É em uma floresta? Em um parque de diversão? Então, você vai identificar essas questões após a leitura do texto, tá bom? Identificar a fala dos personagens que aparecem na história. Ah, mas como assim? Geralmente, nos contos vai aparecer a fala dos personagens. Vocês lembram que existe um sinal de pontuação que identifica a fala de um personagem, que se chama travessão ou aspas. Tá? Esses dois sinais, eles podem identificar e mostrar para vocês a fala de um personagem. A fala da lebre, a fala do gênio da selva, pode também aparecer a fala de um outro animal, e aí você tem que ficar bem atento para identificar a fala desses personagens, tá bom? E compreender o início, o meio e o fim do conto, o fim dessa história. O que acontece no início da história? O que vai acontecer no meio da história? E como que vai finalizar o final dessa história? Como que acontece? Então, você também vai ter que identificar essas etapas lá no livro didático, tá bom? Agora, nós vamos para o livro. Muito bem. Então, dando continuidade agora aqui no livro didático para acompanhar junto com vocês a explicação, tá? Olha, aqui já tem um início de uma informação para vocês, um mundo de histórias que já se refere aos contos, tá bom? Tem felino no jogo e também comidas daqui e de lá. Então, nós vamos descobrir quais são os assuntos que se referem a essas informações. Olha só, um mundo de histórias. Você já ouviu falar das pirâmides do Egito e do deserto do Saara? Você sabe onde fica a ilha de Madagascar? Quem já assistiu aí o filminho lá do Madagascar? Então, acha possível existir um lago com águas cor-de-rosa? Todas essas maravilhas estão localizadas na África, um velho continente sobre o qual vamos conversar neste capítulo. Gente, então nós vamos agora explorar várias informações sobre esse continente aqui, olha, o continente africano. Vocês observam aqui, logo na imagem, que a professora está explicando várias informações sobre esse continente e aqui já tem, olha, algumas características. Olha só, o que lembra a África? Lembra o que? O safari? A selva? O que é que lembra esse continente? Olha, que tem várias crianças participando da explicação. Então, aqui logo no início tem a seção Diga aí e uma pergunta para vocês. Você conhece a África? Quem aqui já ouviu falar na África? Então, vamos ler aqui algumas informações, tá? Que tem umas imagens e também tem as informações para vocês acompanharem a leitura.
É no Marrocos, olha, acompanha a leitura junto comigo. É no Marrocos que fica a universidade mais antiga do mundo. Ela foi fundada em 859 por Fátima Al-Fihri. Al-Fihri, nome meio complicado. Milhares de turistas chegam todo ano ao Egito para visitar as grandes pirâmides. A maior delas, a de Quéops, tem quase 140 metros de altura e estima-se que tenha sido construída há cerca de 4.000 anos. Olha aqui, essas são as pirâmides do Egito, muito famosa, recebe muitas pessoas, muitos visitantes, né, para conhecer ao longo do ano. Então aqui, olha, já foi duas informações para vocês. O Marrocos, o Egito, tem as pirâmides, e também Madagascar. Madagascar é a quarta maior ilha do mundo, muito conhecida pela sua diversidade biológica. E lá que vivem os lêmures, que é um tipo de primata que ficaram bastante conhecidos depois do filme Madagascar. Então, olha, aqui tem uma setinha que já mostra a região que fica Madagascar. Aqui uma setinha que mostra a região onde fica o Egito. E aqui, olha, a setinha onde mostra a região de Marrocos. Muito bem. E olha aqui. Um dos pontos turísticos naturais mais curiosos de Senegal é o Lac Rose. Uma bactéria produz um pigmento que deixa o lago com uma cor rosada bem forte. Olha só que interessante. Olha só aqui, terceiro ano, o Lago Rosa, que fica lá no Senegal. Olha só como é interessante.